Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. As lições deste trimestre, que se concluem no final de junho, foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD e pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, Ministério de Madureira. Antes de entrarmos nos subsídios propriamente ditos, aquelas considerações de praxe. Para os que não são ainda inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que vídeos novos forem disponibilizados. Também curtam. É a soma das curtidas que permite a expansão do tráfego dos nossos conteúdos nesta plataforma e, dessa forma, alcançar outros segmentos também cristãos que poderiam acessar o nosso material. Também creio que você poderia compartilhar este conteúdo nos seus grupos de amigos, pastores, obreiros, professores de escola dominical e irmãos em geral, para que eles também tenham acesso ao mesmo conteúdo que você tem. Também não custa nada pedir que você comente. Cada comentário permite um feedback para que eu possa avaliar os pontos que precisam ser melhorados, de maneira que eu possa sempre, na medida do possível, oferecer um melhor material. E, por último, além de você interagir conosco, continue em nossa caminhada. Estamos aqui já há alguns anos e eu acrescento a sugestão de você assistir o conteúdo todo. Porque quando assistimos parte, é muito provável que alguns conceitos fiquem incompletos por você não ter assistido todo o conteúdo. Então, esforcem-se, tirem um tempo. O vídeo não é tão longo, a sua duração é de 30 minutos, no máximo 40 minutos, e eu creio que você pode separar um tempo para assisti-lo e ter um melhor proveito. Feitas essas considerações preliminares, entremos já na lição de número 9, que será estudada no próximo domingo, dia 31 de maio, último domingo do mês. O título da lição de número 9 é Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Texto áureo: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto,
não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A verdade aplicada, assim se expressa. O relacionamento com Deus, conforme revelado nas Escrituras, resulta em um viver caracterizado por alegria e gratidão. Textos de referência são os textos que estão no capítulo 8 de Neemias, ressalvando que neste trimestre as nossas lições são todas baseadas no livro de Neemias. Portanto, Neemias capítulo 8, verso 9, 10, 11 e 12. E essa leitura bíblica vinculada ao comentário me permite fazer uma exposição do texto que será consentâneo também com o comentário escrito pelo bispo Samuel Ferreira. Quais são os subsídios para hoje? Primeiro, aquele background. Estamos tratando da reconstrução dos muros de Jerusalém. É o período pós-exílico, em que as tribos de Judá e Benjamim, que representavam o reino do sul, retornaram da Babilônia. Os muros tinham de ser construídos, além do templo, e essa tarefa foi uma tarefa de Neemias. No capítulo 8, e os versos que aqui já citamos, mas o capítulo 8 em sua inteireza, e seguindo até o capítulo 10, só para que tenhamos uma visão panorâmica, nesse período os muros já haviam sido construídos ou reconstruídos sob a liderança de Neemias. Mas havia algo mais importante do que restaurar pedras. Havia a necessidade de restaurar o coração do povo. Esse dado é bastante interessante porque muitas vezes, depois de uma crise, depois de um período de imensas dificuldades, como as dificuldades enfrentadas pelo Reino do Sul, que foi levado ao cativeiro, ao exílio babilônico, em períodos assim, existem situações que levam as pessoas à perda da fé, à perda da confiança, à perda das motivações, à perda da adoração e até pessoas que chegam a duvidar de Deus. Tamanhas são as dificuldades. Tamanhas são as dificuldades. Elas chegam até a duvidar de Deus. E é em momentos assim que a liderança precisa ter sabedoria, precisa ter maturidade e precisa ter graça de Deus para restaurar o coração do povo, um coração alquebrado, um coração em crise, um coração duvidoso, um coração pecaminoso. É em situações assim que a liderança precisa ter da parte de Deus graça, sabedoria e maturidade para restaurar a fé. E é o que encontramos na descrição do capítulo 8. O povo se reúne na praça, diante da porta das águas, isso está descrito no texto, para ouvir a leitura da lei de Deus feita por Esdras. É interessante ressaltar nesta rápida introdução
que a leitura começa na alva e termina por volta do meio-dia. Então, quando calculamos qual foi o tempo que essa leitura levou, e se ponderarmos que a alva poderia ser às 6 horas da manhã e a leitura perdurou até o meio-dia, podemos chegar à conclusão que o povo permaneceu naquela praça em frente à Porta das Águas por pelo menos 6 horas, ouvindo a exposição da lei de Deus. E quando o texto se refere à lei de Deus, reporta-se ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica e da nossa Bíblia: Gênesis, Levítico, Gênesis, Levíticos, Êxodo, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que formam o Pentateuco, que formam a Torá. Então, esses foram os livros lidos nesse dia na praça, diante da Porta das Águas, por Esdras. Mas um detalhe interessante é que Esdras se assessorou de outros companheiros. Você pode depois reportar-se ao capítulo 8 e vai perceber que ele teve a colaboração de outros companheiros que foram colocados em lugares estratégicos, porque a leitura era feita em hebraico. E muito provavelmente, naquele período em que o povo permaneceu no exílio babilônico, por cerca de 70 anos, é provável que muitos deles tenham esquecido o hebraico, e foi no exílio babilônico que surgiu o aramaico, que passou a ser uma segunda língua do povo de Israel. Inclusive, o próprio Jesus falava aramaico e também os próprios apóstolos falavam aramaico. Então, esses intermediários, muito provavelmente, traduziam a leitura feita em hebraico para o aramaico, para que então o povo pudesse compreender, pudesse entender. E isso me leva a lembrar-me do eunuco da rainha de Candace, que vinha na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, quando Filipe aproximou-se e pôs-se a caminhar ao lado da carruagem e lhe pergunta: entendes o que leis? E o eunuco responde: como poderei entender se não há quem me explique? Então, isso quer dizer que a palavra de Deus não deve ser só lida, ela deve ser explicada, e o tempo que levou para a leitura e para as explicações foi de aproximadamente 6 horas, começando pela alva e terminando ao meio-dia. E nesse processo de ajuntamento do povo, temos uma outra lição. Como cristãos, precisamos estar reunidos. Não existe a igreja do eu sozinho. Quero frisar esse ponto porque hoje vivemos o fenômeno dos desigrejados. E muitos deles entendem que podem viver a fé de maneira solitária. Essa possibilidade inexiste biblicamente falando, a não ser em casos de exceção, em que a pessoa possa estar aprisionada, em que a pessoa possa estar numa situação em que ela não possa reunir-se, mas, como regra, devemos estar reunidos com os nossos irmãos para ouvir não só a leitura, mas também a explicação, a interpretação da leitura bíblica, e isso nos leva,
como levou o povo que lá estava, os que voltaram do exílio, os que não podiam antes cantar, porque estavam no exílio e estavam com as suas harpas penduradas nos salgueiros, Salmo de número 137, então o povo se quebranta, o povo experimenta alegria, o povo experimenta prazer pela reconciliação com Deus. E o texto, nesse caso, mostra que a verdadeira restauração espiritual. Vou repetir. O texto, nesse caso, mostra que a verdadeira restauração espiritual acontece quando a palavra de Deus é compreendida, recebida e celebrada. 3 palavras interconectadas. Quando a palavra de Deus é compreendida, recebida e celebrada. No texto da lição, no verso de número 9, lemos que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. É o último período do versículo 9. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O que o choro revela? Nesse caso, claro que o choro pode ter muitas razões, porque o choro é a manifestação dos nossos sentimentos. É a manifestação das nossas emoções, muitas vezes causadas por situações trágicas, por situações tristes, mas também por situações de celebração. Mas nesse caso, o choro do povo, ao ouvir e entender a palavra, o choro, primeiro, demonstrava sensibilidade espiritual. Segundo, demonstrava reconhecimento do pecado e demonstrava a consciência da distância entre eles e Deus. Em outras palavras, era um choro de arrependimento. Neemias não condena. Neemias não acusa. Neemias não repreende. Neemias simplesmente compreende, mas também acrescenta que esse dia era um dia de celebração. No entanto, nós não podemos de maneira nenhuma olhar a narrativa de maneira unilateral. Houve choro, e o choro foi exatamente reflexo da sensibilidade espiritual, reconhecimento do pecado e consciência da distância entre eles e Deus. É extremamente preocupante quando se prega a palavra de Deus e a palavra de Deus é ouvida sem nenhuma reação. E quando eu me refiro a reação, não é simplesmente você fazer trapalhadas, você simplesmente expressar com as reações do corpo, com certos contorcionismos físicos que são muito comuns nesses movimentos chamados de reteté. Quando eu falo de sensibilidade à palavra de Deus, é você ouvir e ela quebrantar o seu coração. É ela produzir sensibilidade, é ela produzir a consciência de quão distante estamos da santidade de Deus.
Mas quando ouvimos a palavra e não esboçamos nenhuma reação, simplesmente ouvimos de maneira intelectual, a palavra fala ao nosso intelecto, mas não fala ao nosso coração, não produz mudança. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então tem de haver mudança, tem de haver uma reação, não nesses termos que eu mencionei agora há pouco, mas uma reação do nosso coração, da nossa mente, de modo que isso produz uma mudança, e isso é avivamento. Quando falamos de avivamento, avivamento produz esse resultado. E aí nós precisamos pensar que quando a palavra de Deus é pregada com clareza, primeiro, ela confronta, segundo, ela revela o coração e terceiro, ela desperta arrependimento. Não tenho tempo aqui para fazer grandes considerações, mas vou meramente repetir. Quando a palavra de Deus é pregada com clareza, ela confronta, ela revela o coração e ela desperta arrependimento. E aqui um ponto interessante para você aplicar, e para mim também, porque a palavra que corta aí é a mesma palavra que corta aqui. A restauração começa quando o homem deixa de justificar seus erros e se coloca diante de Deus com sinceridade. Se não houve mudança, se você saiu do mesmo jeito que entrou durante a celebração comunitária, simplesmente você só foi atingido no intelecto. Não houve efeito, não houve transformação. Outro ponto que é interessante frisar é que Deus não quer apenas lágrimas. Deus quer restauração, e isso aparece aqui no verso de número 10, e eu vou citar aqui a parte final. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é que Neemias, como já disse, tenha desprezado o arrependimento, mas ele ensina que aquele dia era um dia santo, e esse dia deveria ser também marcado pela abundância da alegria da graça de Deus. Há um tempo de chorar pelos pecados, há um tempo de chorar pelos erros, há um tempo de chorar por aquelas atitudes errôneas que tomamos, não só contra Deus, mas até contra os nossos semelhantes, e quando pecamos contra os semelhantes, acabamos também por pecar contra Deus. Mas também há um dia, há um tempo de se levantar na esperança do perdão divino. Infelizmente, muitos de nós ficamos remoendo os nossos pecados por muito tempo, sentindo até o desconforto do pecado. E alguns chegam até a pensar que blasfemaram contra o Espírito Santo. E deixe-me dar aqui uma palha muito rápida. Se você tivesse blasfemado contra o Espírito, você não sentiria desconforto. Você não ficaria remoendo, porque você se tornaria insensível. E uma das marcas, uma das formas de se perceber
se houve blasfêmia ou não, é a insensibilidade. Ou seja, a pessoa não tem mais sensibilidade para perceber a voz, para discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando reconhecemos, quando confessamos, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Quando reconhecemos e quando confessamos, as misericórdias de Deus vêm sobre nós. Então, esse é um tempo em que devemos nos levantar na esperança do perdão divino. E essa é a grande verdade do Evangelho. O que ocorreu naquela praça, em frente à porta das águas, é a grande verdade do Evangelho. Primeiro, o Evangelho não termina na culpa. Ele aponta a culpa, ele mostra a culpa, ele mostra os erros, mas o Evangelho não termina na culpa. Deus confronta para restaurar, não para jogar no abismo, não para lançar no fogo. Deus confronta para restaurar. Segundo, Deus corrige para aproximar, ou seja, para nos trazer de volta. Quando lemos o Salmo 23, temos a figura da vara e do cajado. E o cajado tem aquela curva acentuada, que parece a curva de um guarda-chuva, mas aquela curva é simplesmente para lançar a ovelha, ou para laçar a ovelha pelo pescoço e trazê-la de volta da beira do abismo. Então, Deus corrige para aproximar. E Deus muitas vezes fere. Não é simplesmente para ferir, mas para curar. Para curar. Por isso é que Neemias insiste na última frase que eu li: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É o verso de número 10. E é nesse verso que ele diz também para que o povo fosse comer, fosse celebrar. Verso 10: comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. E eu quero fazer uma ressalva nesse ponto, porque isso tem um aspecto social. Quando se promove algum tipo de celebração como essa, nós temos de entender que há pessoas que às vezes não têm condições de pagar, pessoas que estão em condições difíceis, não têm condições de oferecer nenhum produto para ser usado e preparado para as celebrações, mas o texto é claro: e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Ou seja, todos indistintamente devem participar da celebração oferecida ao Senhor e também da celebração que se faz por tudo quanto Deus realizou. A alegria do Senhor é a vossa força, quer dizer que essa força espiritual do povo não viria, me escutem por favor, essa força espiritual do povo não viria das muralhas reconstruídas, da capacidade humana, das circunstâncias favoráveis, mas essa força da alegria viria da alegria encontrada em Deus, ou seja, Deus é a nossa alegria. Como aquele clássico Jesus, a alegria
dos homens. Jesus é a nossa alegria. E essa alegria nasce de que forma? Nasce da comunhão com Deus, essa alegria nasce da certeza do perdão, e essa alegria nasce da confiança na fidelidade divina. Quem encontra alegria em Deus suporta tempos difíceis sem perder a esperança. E por último, ponto de número 4 dos meus subsídios, a palavra compreendida. Lembre-se que Esdras leu a palavra, Esdras teve a colaboração de vários companheiros que estão descritos no texto, os seus nomes, e eles estavam colocados em posições estratégicas para explicar e, inclusive, interpretar do hebraico para o aramaico. Então, nós temos de entender que a palavra compreendida, palavra que foi lida e explicada, a palavra compreendida produz transformação, e isso aparece aqui no verso de número 12. Também é a última frase, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, a grande pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, neste vídeo, neste conteúdo, estamos compreendendo a palavra de Deus? Estamos entendendo a palavra de Deus? Estamos assimilando o sentido da palavra de Deus que está sendo proclamada? Ou estamos insensíveis? Ou meramente são apenas discursos até com boa retórica, discursos até inflamados, mas não atingem o âmago do nosso coração. O povo saiu alimentando-se, como eu disse, o banquete era para todos, não era para um segmento distinto. Aqueles que não tinham como preparar-se, a eles deveriam ser enviadas porções, ou seja, todos deveriam celebrar. O povo saiu alimentando-se, o povo saiu compartilhando e o povo saiu celebrando. Por quê? Porque compreenderam a palavra. Então, caminhando para a conclusão, não basta ouvir a palavra, é preciso entender a palavra, é preciso aplicar a palavra e é preciso viver a palavra. E esse é o nosso grande desafio hoje. Uma igreja forte não é apenas aquela que possui um calendário de intensas atividades, mas é aquela igreja que entende e pratica a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer valer em nossas igrejas. É isso que nós, como povo de Deus, a palavra de Deus tem de penetrar e produzir reações que implicam em reconhecimento dos nossos pecados, em arrependimento e em celebração ao nome do Senhor nosso Deus. Então, Neemias 8 nos ensina que a palavra de Deus gera quebrantamento e a palavra de Deus produz arrependimento que conduz a restauração. O povo saiu restaurado e celebrando a glória de Deus. Estamos chegando ao final. Agradeço a sua generosa atenção em assistir todo o conteúdo até o final. E na próxima semana, aqui estaremos de volta para a lição de número 10, que será estudada no dia 7 de junho. O arrependimento, aspecto indispensável para
uma nova vida. O texto está em Neemias capítulo 9. Hoje estudamos alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Portanto, até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.